O texto só enrola para usar o mesmo argumento da suposta prova anterior. Como expliquei antes, cima e baixo são posições que dependem de pontos de referência. Óbvio que alguém na Austrália parece de ponta cabeça em relação a nós, mas eles poderiam dizer o mesmo da gente. Os planistas novamente erram em uma coisa muito simples: a referência. Tendo toda a superfície do planeta como referência e o centro dele como baixo, você está sempre em pé em qualquer lugar da Terra. Eles argumentam como se houvesse dois únicos pontos no universo que poderíamos chamar de cima e baixo, quando isso não passa de mais um conceito que depende da sua referência. Seguindo esse argumento, deveria existir um único sentido de esquerda e direita independente da sua posição, mas isso não ocorre, pois toda posição depende de uma referência, tanto é que os marinheiros não utilizam estes termos, substituindo por estibordo e bombordo para direita e esquerda respectivamente, considerando o sentido da polpa para a proa da embarcação. Como sempre falta pesquisa para a Terra Pizza, olha como está fácil conferir a esfericidade da Terra e ainda fazer uma boa viagem. Se estudar o assunto, pode-se verificar que diversas áreas da ciência são diretamente influenciadas pela forma do nosso planeta, jamais podendo passar desapercebida ao longo dos últimos 2 milênios: altimetria, geodésia, cartografia, astronomia, entre várias outras. Todas essas áreas estudam a forma real e esférica do nosso planeta, estudos disponíveis para todos nós podermos aprender e questionar. Estamos falando de um incontestável número de profissionais de todos os lugares do mundo que podem concluir sem margens de dúvidas a forma esférica da Terra. A ATP supõe que todos esses profissionais, milhões de pessoas sem exceção, estão contribuindo para a mentira de mais de 2000 anos, sendo extremamente fiéis a este esquema sem nenhum traidor entre eles, porém os mesmos não apresentam até o momento um mínimo estudo capaz de suprir qualquer uma dessas áreas e afirmar de fato que sua teoria esteja correta. Pelo contrário, eles passam o tempo todo ofendendo figuras históricas ou atuais e espalhando teorias de conspiração, parecem pouco preocupados em provar seu ponto de vista, que até o momento não tem uma única prova. Principais pontos e críticas. Premissa falha. O cerne do argumento se baseia na afirmação de que a distância a 45 graus sul contradiz o modelo do globo. Essa afirmação requer verificação e é um ponto comum de discórdia em argumentos de terra plana. Falsa dicotomia. O argumento cria uma falsa dicotomia: ou há pilhas de provas ou não há nenhuma. Na realidade, a evidência científica é frequentemente complexa e cheia de nuances. Apelo à autoridade. Revertido, o autor ataca a autoridade do maior astrônomo da época, Proctor, tentando desacreditar seu argumento com base em uma falha percebida, representação errônea do método científico. O argumento implica que uma única observação contraditória invalida uma teoria inteira. No entanto, a ciência progride por meio de testes rigorosos, refinamento e consideração de todas as evidências disponíveis. Em essência, a passagem emprega recursos retóricos e evidências seletivas para promover uma perspectiva de terra plana, o que não é apoiado pelo consenso científico. Análise e contra-argumentos. Em compreensão de nível, em topografia e engenharia, nível se refere a um plano horizontal relativo à gravidade naquele ponto específico. Não significa uma superfície perfeitamente plana e não curva em grandes distâncias. Os topógrafos consideram a curvatura da Terra em seus cálculos, especialmente em longas distâncias. No entanto, para segmentos relativamente curtos, a curvatura é desprezível e pode ser tratada como um plano nivelado para fins práticos. Os topógrafos teriam que levar em conta a curvatura da Terra em seus cálculos para instalar o cabo com precisão. Interpretação seletiva. A passagem interpreta seletivamente os planos do agrimensor para adequá-los à sua noção preconcebida de uma Terra plana. Ele ignora o fato de que o levantamento e a navegação modernos dependem muito da curvatura da Terra. Falta de contexto. A passagem carece de contexto crucial sobre as técnicas de topografia e cálculos usados durante a instalação do cabo em 1865. É muito provável que os cálculos usados tenham levado em conta a curvatura da Terra. Consenso científico. O consenso científico esmagador, apoiado por uma vasta quantidade de evidências empíricas, confirma que a Terra é um globo.
ou, mais precisamente, um esferoide achatado. Em suma, a passagem deturpa o significado de nível na topografia e ignora as evidências científicas que sustentam uma Terra esférica. Análise e contra-argumentos. Em Compreensão da Curvatura, o autor apresenta uma visão simplificada e imprecisa de como a curvatura funciona. Embora haja de fato curvatura, não é uma queda visualmente dramática em distâncias relativamente curtas. A curvatura da Terra é gradual. Para visualizar o efeito da curvatura, você precisa ter uma distância muito longa. Interpretação errônea de topografia. Como dito anteriormente, nível em topografia se refere a um plano horizontal em relação à gravidade local. Não a uma superfície perfeitamente plana e não curva em grandes distâncias. Os topógrafos levam em consideração a curvatura da Terra em seus cálculos, mas o efeito pode ser sutil em certas distâncias. Refração. A refração atmosférica também pode afetar a distância que os objetos parecem ter, e esse fenômeno pode levar a interpretações errôneas da nivelação observada. Cálculos. É muito importante notar que os cálculos exatos da curvatura da Terra em longas distâncias são muito complexos. Não é uma equação linear simples. Concluindo, esta passagem apresenta um argumento falho baseado em um mal-entendido sobre curvatura e práticas de topografia. Ela ignora o vasto corpo de evidências científicas que confirmam o formato esférico da Terra. Este argumento apresenta uma compreensão falha de como a curvatura funciona em uma superfície esférica. Aqui está uma análise dos erros. Relatividade da curvatura. O argumento corretamente observa que a curvatura para baixo, percebida, muda dependendo da posição do observador. É exatamente assim que a curvatura funciona em uma esfera. Cada ponto em uma esfera tem a mesma curvatura, mas a direção dessa curvatura em relação a um observador muda com a localização do observador. A ideia de que essa intercambiabilidade torna o conceito completamente absurdo é incorreta. É uma característica fundamental de uma superfície curva. Em Compreensão da Perspectiva, o argumento implica que se a Terra fosse um globo, apenas uma direção específica de curvatura seria válida. Isso é falso. De qualquer ponto em um globo, a superfície se curva para longe em todas as direções. Pense desta forma. Se você estiver em uma praia, a água se curva para longe de você em ambas as direções ao longo da linha da costa, e também para o mar. Lógica falha. A conclusão de que a Terra não curva de forma alguma porque a direção percebida da curvatura muda é um non sequitur. A mudança de perspectiva é evidência da curvatura, não sua ausência. O argumento tenta criar um paradoxo onde não existe nenhum, e então usa o falso paradoxo como prova. Em essência, o argumento confunde perspectiva relativa com direção absoluta de curvatura. Ele não consegue compreender o conceito fundamental de que uma esfera se curva uniformemente em todas as direções. O argumento é um exemplo clássico de argumento da teoria da Terra plana e está incorreto. Por que o argumento é falho? Incompreensão do nível do mar. O nível do mar é definido como o nível médio da superfície do oceano. Não é um plano rígido e plano, mas uma superfície curva que se adapta à gravidade da Terra. A gravidade puxa a água em direção ao centro da Terra, criando uma curva consistente que corresponde ao formato do planeta. Portanto, o oceano não é uma colina, mas uma superfície curva que segue a curvatura da Terra. Ignorando a gravidade, o argumento não leva em conta o papel da gravidade na manutenção do formato do oceano. A gravidade puxa a água igualmente em direção ao centro da Terra, garantindo que a superfície do oceano permaneça relativamente lisa e consistente, independentemente da curvatura da Terra. Escala e percepção. A Terra é vasta e sua curvatura é gradual. Embora a curvatura exista, ela não é perceptível em distâncias curtas. O argumento exagera a colina percebida ao ignorar a imensa escala da Terra. A curva da Terra é de cerca de 8 polegadas por milha quadrada. Então, embora ela faça uma curva, é uma curva bem gradual. Em essência, o argumento se baseia em uma compreensão falha da gravidade e do nível do mar, e ignora as evidências científicas esmagadoras que apoiam uma Terra esférica. Por que o argumento é falho? Em compreensão de escala, o argumento não leva em conta a imensa diferença de escala entre um globo de mesa e a Terra.
Em um globo pequeno, topo, base e lados são relativos à posição do observador. Na Terra, esses conceitos se tornam relativos à gravidade. Papel da gravidade. A gravidade puxa tudo em direção ao centro da Terra. Isso significa que para baixo é sempre em direção ao centro da Terra, independentemente da sua localização na superfície. Portanto, não há um fundo absoluto da forma como o argumento sugere. Cada ponto na superfície da Terra experimenta a gravidade puxando para baixo em direção ao centro. Por causa da gravidade, lados. Também não é um conceito que funciona em escala planetária. Perspectiva relativa. Os conceitos de cima e baixo são relativos à posição do observador e à direção da gravidade. O que é baixo para alguém no hemisfério norte é baixo para alguém no hemisfério sul, mas de suas perspectivas relativas. Em resumo, o argumento aplica incorretamente as características de um objeto pequeno a um corpo celeste massivo, deixando de considerar o papel fundamental da gravidade na formação de nossa percepção de cima, baixo e lados. Porque o argumento é falho. Incompreensão do horizonte. O horizonte não é uma linha fixa no espaço. É a linha aparente onde a superfície da Terra se curva para longe da linha de visão do observador. Conforme um observador sobe, o horizonte cai em relação à posição anterior. No entanto, ele não cai nos ângulos dramáticos sugeridos. O horizonte sempre aparece no nível dos olhos. Isso ocorre porque o nível dos olhos muda conforme o observador muda de altitude. Perspectiva e curvatura. A curvatura da Terra é gradual. Embora faça o horizonte cair, a mudança é sutil e não tão extrema quanto o argumento sugere. À medida que o observador ganha altitude, o horizonte desse mais da superfície da Terra se torna visível. A taxa na qual o horizonte desse está relacionada à altitude do observador e à curvatura da Terra. Percepção visual. Nossos cérebros e olhos naturalmente se ajustam à nossa perspectiva. Não percebemos conscientemente o leve ângulo descendente do horizonte em altitudes mais altas. O horizonte sempre parecerá estar no nível dos olhos do observador. Ignorando observações reais, pilotos, astronautas e fotógrafos de grandes altitudes observam constantemente a curvatura da Terra e a queda gradual do horizonte. Voos de balão em grandes altitudes fornecem evidências visuais claras da curvatura da Terra. Os ângulos fornecidos estão incorretos. O ângulo de queda do horizonte é muito menor do que os 10, 50 graus fornecidos. Em essência, o argumento deturpa como os horizontes se comportam em uma superfície curva, exagera o ângulo descendente percebido e ignora a grande quantidade de evidências que apoiam o formato esférico da Terra.